Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre citação e sobre autoria de material científico. E a pergunta é muito interessante e muito pertinente para a gente entender um pouco mais dessa questão de mundo acadêmico, mundo científico e autoria, de pesquisas e dissertações e fotos e imagens. Enfim, a pergunta é do Alien Machado. Posso colocar uma figura de outro artigo e referenciar? Ou eu teria que pedir permissão para o autor que publicou? Então vamos lá, isso é importante você saber. Cada vez que você manda o seu artigo para uma revista científica, independente da revista científica, se a revista científica possui ISSN, possui um corpo de editores, está cadastrada, está indexada, quando você manda esse material, você assina um termo, que esse material passa a ser de domínio público e não mais seu. Ou seja, a pessoa que utilizar esse material vai ter que utilizar a sua autoria, mas você não vai poder tirar o artigo científico do ar, você não vai poder simplesmente se arrepender. Você encaminhou esse artigo para uma revista científica, esse artigo deixa de ser seu e passa então a ser de autonomia da revista. Não significa que você vá deixar de ser citado ou que outra pessoa pegue o seu nome do seu material da sua produção. Nada disso. O que significa é que você não vai poder cobrar, por exemplo, da pessoa que não pode te citar. Se esse artigo científico está publicado em uma revista científica, desde que as pessoas que utilizem citem tanto você quanto o autor, quanto citem a fonte da onde foi pego, da fonte da revista, do site, aonde que foi, é sim passível de citação e não precisa mais pedir permissão do autor, porque aquele material não é mais do autor. Ele é do autor enquanto citação da autoria, mas ele não é de domínio do autor, porque ele cede aquela publicação, ele cede aqueles escritos à revista que ele encaminhou. Então, gráficos, tabelas, cronograma, ferramentas, elas não podem ser cobradas, elas não podem ser canceladas ou dizer que não autorizou, se o material estiver publicado, tá? Se a pessoa, por exemplo, tirou uma foto e não colocou para domínio público, não publicou esse material em artigo ou fez alguma ferramenta que não foi publicada, aí você não pode ir lá e tirar a autoria. Ainda é um estudo que o autor está desenvolvendo. Agora, a partir do momento que ele passa a ser publicado, ele abre mão, ele cede o direito daquele estudo para que a revista possa publicar da melhor maneira e vira, então, um material de domínio público. Então, não precisa pedir autorização do autor, desde que você cite. Cuidado com citações diretas e citações indiretas. Se você pegar uma figura igualzinho a que está lá e colocar no seu trabalho, você vai citar do autor, que aquela fonte não é sua. Se você pegar aquela figura e dentro daquela figura você fizer a transcrição, fizer alguma anotação, fizer alguma imagem sobreposta, aí você vai colocar que a fonte é sua, baseada no estudo do autor, que você tirou aquela construção de informação. Então, existe uma diferença neste sentido. Se for tabelas, geralmente você tem que refazer a tabela. Raramente um professor vai gostar que você pegue aquela tabela, simplesmente copie e cole no seu trabalho. Eles preferem que você faça. E aí você vai dizer, se for igualzinho, se você refizer igualzinho, provavelmente você vai citar o autor de onde você tirou. Agora, mesma coisa, se tiver alteração que você fez naquela figura, naquele gráfico, na tabela, no organograma, baseado no seu estudo, daí você coloca o nome da figura ou da fonte ou da tabela em cima e abaixo você coloca autor baseado em, dizendo, apontando para onde você tirou. Tá certo? Há ainda algumas possibilidades de você olhar a figura ou olhar o organograma, olhar a tabela e interpretar de uma forma diferente. Eu já vi artigos assim, enquanto na tabela acima o estudo do fulano de tal demonstra isso, ou leva em consideração isso, acredita-se que haja um erro ou uma de interpretação ou algum lapso, enfim.
E aí o autor contradisse o que a própria tabela estava dizendo, né? Contradisse o que o autor original tinha achado daquela tabela. Usando a fonte do autor original. Então, são várias questões de você usar a questão de tabela, de gráfico, de figura, que você vai citar de acordo com a finalidade e o formato que você colocou no seu trabalho. Mas respondendo à pergunta do Allen, qualquer informação que esteja publicada, qualquer informação científica que esteja com acesso, principalmente indexada, ela vai ser de domínio público. Porém, a autoria sempre tem que ser citada. Se você não citar, você vai ser acusado de plágio. Isso é roubo intelectual, né? Seria o plágio, é um crime e não é certo. Mesmo que você olhe aquela figura, aquele texto, aquela tabela e utilize da informação, você tem que citar da onde que você está embasando ali essa linha de raciocínio. Mesmo assim tem que citar, senão também você pode ser acusado de plágio, tá certo? Bom, então esclarecido esse ponto de que você pode utilizar de qualquer figura, texto, tabela, organograma, ferramenta que já está publicada. Vamos pensar na questão de citação, como você começar a organizar um artigo, então, ou um material. E eu vou fazer isso também baseado em cima de uma pergunta. A pergunta da Clara Carvalho. Ela colocou o seguinte: para fazer um artigo científico, começa por uma revisão bibliográfica? Bom, Clara, você pode começar pela revisão bibliográfica, tá? Você pode começar pelo estado da arte, reunindo seus materiais, para você encontrar uma lacuna. Mas a primeira coisa, essa temática que você está querendo abordar, você já encontrou um problema? Você já encontrou lacunas que necessitem de discussões para serem resolvidas na literatura ou nos estudos científicos? Porque você não pode começar da revisão bibliográfica, por exemplo, se o seu material não tem um porquê de existir. Senão você corre o risco muito grande de ficar rodando e não conseguir desenvolver o material final. É importante que você tenha consciência que todo material científico parte do pressuposto de trabalhar em cima de um problema, ou seja, dentro do seu interesse, qual é o problema que você está conseguindo resolver? Eu não sei se já é o seu caso, mas todo professor fala: o problema tem que estar linkado com o objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. É mais ou menos esse ponto. Você parte do problema, dentro desse problema você tem um objetivo, ou seja, pense comigo, o meu objetivo, o meu problema é compreender quais melhores ou qual o melhor formato de ensino. O ensino presencial, o ensino híbrido ou o ensino EAD. Existe diferença entre eles? Esse é meu problema. Qual seria então meu objetivo? Meu objetivo seria compreender a existência ou não de um melhor formato de ensino. Ou pode ser outro também, eu posso saber qual é a efetividade. Existem diferenças efetivas, né, mensuráveis entre esses 3 formatos de ensinos, e esse problema ele vai determinar, ele vai delinear os meus objetivos, ele vai delinear a metodologia que eu vou usar para comprovar aquela questão. Agora, se você não tem nada, está perdida, comece encontrando um tema, faça uma pesquisa de estado da arte para que você tenha dentro desse tema a compreensão do que é tratado, das lacunas existentes, e encontre um problema. Esse problema é uma pergunta-problema e a partir daí você consegue observar seus objetivos e a metodologia que você vai usar. É um dos grandes problemas que eu encontro ao analisar os artigos científicos que nós recebemos. Muitos deles começam nessa dúvida: por onde que eu começo? Acabam começando de algo que lhe é interessante, mas que não tem um fechamento, né? Que não tem ali um porquê de existir. E existem muitos temas hoje que não têm o porquê de existir, que já existem vários trabalhos, que não trazem contribuições, e isso é importante você ter em mente. Se você tem um problema, você tem um objetivo, você tem a clareza das contribuições que seu estudo vai trazer, tá certo? Então, todos esses aspectos, tanto da forma de citação, do que citar, de como eu posso citar
e desse problema de como eu posso construir um material científico é fundamental para você que está ingressando ali na vida acadêmica, que precisa melhorar o seu pensamento crítico, a construção do seu pensamento crítico e dar uma melhor base. Tá certo? Eu espero ter ajudado e não se esqueça de deixar seu comentário, porque isso auxilia a gente a contribuir para a ciência no país, deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!